Como Mário Sérgio morreu? Mário Sérgio foi um jogador, treinador de futebol e comentarista esportivo. Durante sua carreira ele passou por grandes times do futebol brasileiro e foi premiado com a Bola de Prata da revista Placar em várias ocasiões, sendo considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Mário Sérgio Pontes de Paiva nasceu em 7 de setembro de 1950, no Rio de Janeiro. Desde criança o jogador já tinha interesse pelo esporte que o tornaria famoso em todo o Brasil. Nascido em uma família de classe média, Mário Sérgio iniciou no futebol graças ao seu pai que era sócio do Fluminense, o que lhe garantiu jogar futsal no clube sem nenhum custo. Em 1957, aos 7 anos, ele já estava se destacando como um dos principais jogadores mirins do Fluminense, inclusive conquistando o bicampeonato brasileiro com a seleção carioca de futsal. Mário passou sua infância toda neste ritmo, dividindo seu tempo entre a escola e as quadras de futsal. Porém, apesar de se destacar no esporte, ele nunca ganhou nenhum dinheiro com o futsal, e após 7 anos, ele resolve largar as quadras e se dedicar mais aos estudos. Um dos motivos foi as dificuldades financeiras que sua família começou a passar. Seu pai perdeu boa parte do dinheiro da família em apostas, e as dificuldades foram se tornando cada vez maiores. Ele terminou o curso científico e ingressou no curso superior em processamento de dados, conseguindo um bom emprego no Datamec, mexendo com computadores. Apesar de seu período afastado de competições esportivas, sua habilidade nunca diminuiu e sempre que jogava futebol ao lado de seus amigos era o destaque. Foi um desses amigos que o levou para fazer um teste em 1969, para se tornar jogador do Flamengo. No seu primeiro ano ele jogou pelo time de aspirante do rubro-negro, e no ano seguinte já estava como titular do time principal. Embora fosse muito habilidoso, Mário Sérgio tinha uma personalidade forte e polêmica. Ele não tinha medo de expressar suas opiniões, e ainda no seu início de carreira, esse comportamento já lhe trouxeram problemas que quase prejudicaram sua vida no futebol. Quando Mário foi colocado no time principal, o técnico do Flamengo era Eustriche, que não gostava que seus jogadores utilizassem cabelos compridos, e exigia que todos aqueles que tinham o cabelo grande cortassem. Como Mário se negou a cortar, o clima nos treinamentos não era dos melhores. A solução encontrada pela direção foi emprestar seu jovem jogador para o time do Vitória. Sua transferência para o time do Vitória foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido em seu início de carreira. Nos 4 anos que ficou jogando no time baiano, ele vivenciou um dos melhores momentos de sua carreira. Durante esse período, ele se destacou como um dos principais jogadores do time, formando um trio de ataque histórico ao lado de André Catimba e Osni. Juntos conquistaram o Campeonato Baiano de 1972. No Vitória, Mário Sérgio foi premiado com a Bola de Prata da revista Placar nos Brasileirões de 1973 e 1974, reconhecendo seu desempenho excepcional. Com os bons resultados dentro de campo, Mário Sérgio desejava retornar para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo de sua família. Em 1975, Mário Sérgio fez a transição do Vitória para o Fluminense, buscando novos desafios e oportunidades em sua carreira. Na ocasião o time do Fluminense estava iniciando a montagem de seu elenco que ficou conhecido como Máquina Tricolor. Com companheiros de nome como Rivelino, Edinho e Paulo César, ele conseguiu conquistar um campeonato carioca sobre o Botafogo. Apesar de sua curta passagem pelo Fluminense, seu período no clube foi marcante principalmente por sua mudança de comportamento fora de campo. Foi nesta fase de sua vida que ele se casa pela primeira vez aos 23 anos, após engravidar uma namoradinha que era mais nova que ele. Seu primeiro casamento durou 14 anos. Mesmo tentando ser um bom marido, sua personalidade ainda era algo marcante em suas relações interpessoais, e após um ano jogando no Fluminense, o jogador se desentendeu com o diretor do clube, e foi negociado com outro time carioca, o Botafogo. No Botafogo, novamente ele arranjou problemas fora de campo, e após uma contusão, acabou sendo negociado com o time argentino Rosário Central, onde também teve uma curta passagem. Em 1979, ele chega para jogar no time do Internacional. Em seu primeiro ano jogando no Colorado, Mário Sérgio ao lado de Falcão, conseguiram o título do Campeonato Brasileiro de 1979, de forma invicta, e no ano seguinte, já sem Falcão, ele se tornou a principal estrela do time.
e conseguiu levar o Internacional à final da Libertadores da América. Depois ele teve passagens pelo São Paulo e pela Ponte Preta, antes de retornar para o Rio Grande do Sul, porém dessa vez ele se tornaria um dos ídolos do rival de seu antigo time. Apesar de muitas incertezas devido à sua passagem vitoriosa pelo Internacional, Mário Sérgio foi contratado para jogar apenas o Mundial daquele ano. Na época, o técnico Valdir Espinosa observou a necessidade de um jogador com a habilidade técnica e a visão de jogo de Mário Sérgio para enfrentar o Hamburgo, da Alemanha. Espinosa acreditava que a presença de Mário Sérgio poderia fazer a diferença na partida, oferecendo ao time uma vantagem tática que os adversários não possuíam. Mário Sérgio foi contratado por empréstimo e teve uma atuação brilhante na final do Mundial, disputada em Tóquio. Ele foi fundamental na criação das jogadas e no controle do meio-campo, ajudando o Grêmio a vencer o Hamburgo por 2-1. Renato Portaluppi marcou os 2 gols do título, mas Mário Sérgio foi essencial para o sucesso da equipe, demonstrando toda a sua habilidade e experiência. Mesmo com a conquista do Mundial, ele cumpriu seu contrato e não permaneceu no tricolor gaúcho, e foi para o rival Internacional, onde teve uma curta passagem. Em 1984, ele se transferiu para o Palmeiras, e tudo estava indo bem, até que ele foi flagrado em um exame antidoping, e ficou 6 meses afastado dos gramados. Com o fim de sua suspensão, ele ainda voltaria a jogar pelo Palmeiras, mas logo em seguida foi contratado por times menores como Botafogo de Ribeirão Preto e Bellinzona da Suíça. Mário Sérgio terminou sua carreira como jogador pelo Bahia, por escolha própria, já que no decorrer do seu último ano, percebeu que não tinha mais juventude para acompanhar os outros jogadores. Após encerrar sua carreira como jogador em 1987, Mário Sérgio Pontes de Paiva iniciou sua trajetória como treinador. Ele passou por diversos clubes brasileiros, incluindo Vitória, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Figueirense, Botafogo, Portuguesa e Internacional. Nesta fase de sua vida, ele conhece e se casa com Mara, sua segunda esposa que ficará ao seu lado até o final de sua vida. Junto dela, ele teve um filho chamado Felipe. Com uma carreira de treinador instável, e conseguindo poucos títulos, Mário Sérgio resolve largar completamente a profissão e vira comentarista esportivo, de forma integral. Em 2012, Mário Sérgio fez a transição para a carreira de comentarista esportivo, juntando-se à equipe do Fox Sports Brasil. Ele se destacou como comentarista por sua análise perspicaz e conhecimento profundo do futebol, além de sua personalidade forte e opiniões contundentes. Em seus últimos anos, ele estava levando uma vida tranquila, ao lado de sua mulher e de seus filhos. O trabalho como comentarista era algo que o agradava, ele conseguia fazer com que seu lado polêmico fosse seu diferencial, em relação aos seus colegas de profissão. Será trabalhando como comentarista que o ex-jogador vai perder sua vida. No dia 28 de novembro de 2016, Mário Sérgio estava a bordo do voo Lamy Airlines Flight 2933, que transportava a equipe da Chapecoense, comissão técnica, diretoria, jornalistas e outros passageiros para a final da Copa Sul-Americana, que seria disputada na Colômbia. O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. No entanto, a aeronave se chocou com um morro na região de La Unión, em Antioquia, a poucos quilômetros do aeroporto de destino. O acidente resultou na morte de 71 das 77 pessoas a bordo, incluindo jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Mário Sérgio estava no voo como comentarista esportivo da Fox Sports Brasil. Mário Sérgio morreu no dia 28 de novembro de 2016, devido à queda do avião em que viajava. Ele estava com 66 anos. O funeral de Mário Sérgio foi realizado em São Paulo, onde ele foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos, que prestaram suas últimas homenagens ao ex-jogador, treinador e comentarista esportivo. Mário Sérgio é lembrado por sua paixão pelo futebol, sua habilidade em campo e sua contribuição para o esporte como jogador, treinador e comentarista. Seu legado perdura, inspirando novas gerações de jogadores e fãs do futebol. E foi assim que Mário Sérgio morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.